Ele pensou que estava se casando com uma santa. Ele estava redondamente enganado. Lorenzo Moretti, o implacável capo conhecido como o Lobo do Brooklyn, tinha o mundo a seus pés. Um império construído no medo, uma fortuna em dinheiro de sangue e Vanessa, a deslumbrante noiva da alta sociedade que encantava todos que conhecia. Mas dentro dos portões de ferro da propriedade Moretti, um segredo sombrio estava fervilhando. Enquanto Lorenzo estava fora controlando a cidade, sua amada e enferma mãe estava vivendo um pesadelo. Não foi até que uma tímida e endividada empregada chamada Sophie decidiu que não tinha nada a perder que a verdade estilhaçou o mundo de Lorenzo. O que Sophie fez não foi apenas corajoso, foi impensável, e isso começou uma guerra. O ar na propriedade Moretti sempre cheirava a couro caro e ambição fria. Para Lorenzo Moretti, o chefe de 32 anos do Sindicato do Crime de Nova York, esta casa deveria ser um santuário. Fora destas paredes, ele era um monstro para seus inimigos. Dentro, ele era um filho bonito. Lorenzo endireitou sua gravata no espelho do corredor. Ele parecia cansado. A guerra com a família rival russo estava cobrando seu preço, mas ele empurrou a fadiga para baixo. Ele tinha um jantar para comparecer com o comissário de zoneamento corrupto da cidade, uma reunião que garantiria os contratos de construção para a próxima década. Enzo, querido, você já está saindo? A voz era como seda envolvendo uma rocha irregular. Vanessa Sterling desceu a grande escadaria. Ela era uma visão em verde esmeralda, o vestido abraçando suas curvas de uma forma que geralmente fazia Lorenzo pausar. Ela era a filha de um magnata de navegação falido, uma mulher que trouxe legitimidade aos lados rudes de Lorenzo. Ela era perfeita, ou assim parecia. Eu preciso ir, Ness, Lorenzo disse, aceitando o beijo dela. Pareceu ensaiado. Como está a mamãe hoje? O rosto de Vanessa caiu em uma máscara de preocupação trágica. Oh, Enzo, é difícil. Isabela estava confusa novamente esta manhã. Ela jogou o seu mingau em mim. Mas não se preocupe, eu limpei. Eu sei que é apenas a demência falando. Lorenzo suspirou um som pesado e doloroso. Sua mãe, Isabela, tinha sido a dama de ferro da família até o derrame há 3 anos. Agora, ela era uma sombra flutuando para dentro e para fora da realidade. Eu não sei o que eu faria sem você, Lorenzo disse, segurando a mão de Vanessa. A maioria das mulheres teria ido embora. Cuidar de uma inválida não é o que você se propôs a fazer. Eu me propus a você, Vanessa arrulhou, ajeitando a gola dele. Vá ganhar algum dinheiro para nós. Eu cuidarei da mamãe. Lorenzo saiu pelas pesadas portas de carvalho que se fecharam com um baque. Das sombras do corredor da cozinha, Sophie Miller observava a cena com um nó no estômago. Sophie tinha 22 anos, invisível e aterrorizada. Ela usava o uniforme cinza da ajuda, um contraste gritante com a seda esmeralda de Vanessa. Sophie não estava ali por escolha. Seu pai, um viciado em jogos de azar, devia à família Moretti $50.000. Sophie estava trabalhando para pagar a dívida, esfregando pisos e trocando lençóis para manter os joelhos de seu pai intactos. Ela apertou o cabo de seu esfregão até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela sabia a verdade. Ela sabia que no momento em que o SUV preto de Lorenzo passasse pelos portões, a Santa Vanessa abandonaria a encenação. Sophie tinha visto os hematomas nos braços de Isabela. Ela tinha ouvido os sussurros, os insultos cruéis, sibilados no ouvido da velha quando ninguém estava olhando. Mas Sophie era uma ninguém. Se ela falasse, quem acreditaria na filha de um jogador degenerado em vez da futura senhora Moretti? O que você está olhando? Lixo. Sophie saltou. Vanessa estava ali, a máscara de noiva amorosa desaparecida. Seus olhos eram frios como tubarões mortos. Nada, senhorita Sterling, Sophie gaguejou, olhando para o chão. Apenas preparando o chá da senhora Moretti. Certifique-se de que esteja quente. Vanessa zombou,
virando-se. E fique fora da ala oeste. Estou tendo um bate-papo particular com a velha bruxa. O coração de Sophie martelava contra suas costelas. Bate-papo particular? Ela sabia o que isso significava. Eram 20 horas. Lá fora, uma tempestade castigava o horizonte de Nova York, mascarando os sons da cidade. Dentro da mansão Moretti, o silêncio era pesado. Lorenzo estava lá atrasado. Um carregamento nos docas havia sido interceptado, e ele estava atualmente em um armazém no Queens, quebrando dedos para encontrar o rato. Ele não voltaria para casa por horas. Sophie estava na cozinha tremendo enquanto arrumava uma bandeja de biscoitos. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair o pires de porcelana. Ela podia ouvir lá de cima o baque, baque, baque. Não era o som de uma bengala, era o som de algo atingindo carne e osso. Sophie fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Não se envolva. Seu pai tinha implorado a ela. Mantenha a cabeça baixa, faça o trabalho e sairemos vivos. Mas então ela ouviu a voz. Não era um grito, era um gemido. Isabela Moretti, a mulher que costumava aterrorizar homens adultos, estava chorando como uma criança. Por favor, Vanessa, chega! Cale a boca! Beba! A voz de Vanessa era um guincho irreconhecível. Sophie olhou para o teto. Ela pensou em sua própria mãe, que havia morrido quando ela tinha 10 anos. Ela pensou em como Isabela uma vez sorrira para ela em um raro momento de clareza, e disse a ela que tinha olhos gentis. Eu não posso fazer isso, Sophie pensou. Eu não posso apenas ouvir. Limpa-lhe a garganta. Ela pegou a bandeja de chá, uma desculpa frágil, e caminhou em direção às escadas. Suas pernas pareciam chumbo. Cada passo era uma potencial sentença de morte. Se Vanessa a pegasse espionando, Sophie estaria na rua e seu pai estaria morto pela manhã. Ela chegou à porta do quarto de Isabela. Estava entreaberta, apenas limpa a garganta, uma polegada. Sophie espiou pela fresta. A cena congelou o sangue em suas veias. Isabela estava amarrada à sua cadeira de rodas com um lenço de seda. Seu cabelo branco estava despenteado, seu lábio sangrando. Vanessa estava sobre ela, segurando uma xícara de chá escaldante. Você derramou em mim esta manhã, não foi? Vanessa sibilou, inclinando a xícara. Você arruinou minha manicure, sua bruxa velha senil. Eu não quis, Isabela soluçou. Lorenzo pensa que você é uma tragédia. Vanessa riu, um som cruel e oco. Mas você é apenas um obstáculo. Assim que você se for e eu tiver o anel, eu vou te mandar para o lar de idosos estadual mais barato e imundo que eu puder encontrar. Mas primeiro, você precisa aprender respeito. Vanessa inclinou a xícara ainda mais. Vapor subiu do líquido. Sophie não pensou. Ela não calculou a dívida. Ela não pensou na máfia. Uma raiva primal, quente e cegante, a dominou. Ela chutou a porta. Pare. Vanessa pulou, o chá espirrando no tapete, perdendo Isabela por uma polegada. Ela se virou, seus olhos se arregalando em choque, então se estreitando em fúria quando viu quem era. Você! Vanessa zombou. A empregada, saia antes que eu mande te esfolar. Sophie não recuou. Ela marchou para dentro do quarto, colocando-se entre a cadeira de rodas e Vanessa. Ela tinha metade do tamanho de Vanessa, vestindo um uniforme esfarrapado, mas ela estava como uma estátua. Não toque nela, Sophie disse, sua voz tremendo, mas firme. Não se atreva a tocar nela novamente. Vanessa riu, colocando a xícara na penteadeira. Ou o quê? Você vai contar ao Enzo. Quem você acha que ele vai acreditar? A mulher com quem ele dorme ou a filha de um ladrão que rouba nossa prataria? Vanessa deu um passo à frente, levantando a mão para dar um tapa em Sophie. Conheça seu lugar, rata. Sophie agarrou o pulso de Vanessa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Vanessa parecia chocada. Ninguém tocava em Vanessa Sterling. Meu lugar, Sophie sussurrou.
seus olhos ardendo. É bem aqui. O impasse durou apenas segundos, mas pareceu horas. Vanessa arrancou o braço do aperto de Sophie, seu rosto contorcido em humilhação. Você está morta. Vanessa cuspiu. Você me ouve? Você está morta. Vanessa avançou não em Sophie, mas no botão de alerta médico na parede. Ela ia chamar a segurança. Ela ia distorcer a narrativa agora mesmo. Alegar que Sophie a atacou. Alegar que Sophie atacou Isabela. Sophie viu acontecer em câmera lenta. Se aqueles guardas subissem, Sophie seria arrastada para o porão. Sem perguntas. Sophie fez o impensável. Ela não correu. Ela não implorou. Ela pegou uma pesada estátua de leão de bronze da mesa de cabeceira. Um presente do primeiro-ministro siciliano para Lorenzo. E ela a balançou. Crack! Ela esmagou o painel de alerta médico bem quando o dedo de Vanessa estava prestes a pressioná-lo. Faíscas voaram e o plástico se estilhaçou. Vanessa gritou, recuando. Sua louca! Você destruiu propriedade Moretti. Eu estou salvando propriedade Moretti. Sophie ofegou, seu peito subindo e descendo. Ela deixou cair a estátua e se virou para Isabela. Com dedos trêmulos, ela começou a desamarrar o lenço de seda que prendia os pulsos da velha. Saia de perto dela! Vanessa gritou, pegando um punhado do cabelo de Sophie e puxando-a para trás. Sophie gritou, tropeçando, mas ela torceu o corpo e empurrou Vanessa com força. Vanessa, usando saltos agulha de 6 polegadas, perdeu o equilíbrio. Ela agitou os braços, como um moinho de vento, e caiu para trás sobre o puff. Ela bateu no chão com um baque alto, sua cabeça batendo contra a perna do guarda-roupa antigo. Vanessa gemeu, atordoada, segurando a cabeça. Sangue escorria de sua linha do cabelo. Sophie estava sobre ela, respirando com dificuldade. Ela acabara de agredir a noiva do Don. Ela havia assinado sua sentença de morte. Sophie! A voz fraca de Isabela quebrou a tensão. Sophie correu para a cadeira de rodas, caindo de joelhos. Estou aqui, senhora Moretti, estou aqui. Ela me machuca. Isabela sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Ela conta mentiras a Lorenzo. Eu sei. Sophie a acalmou, limpando o sangue do lábio de Isabela com seu avental. Eu sei. De repente, passos pesados ecoaram no corredor. Rápidos, múltiplos homens. Sophie congelou. O barulho da luta, a estátua quebrando, o grito, a queda tinham sido ouvidos. A porta se abriu. Não eram os guardas. Era Lorenzo. Ele estava na soleira da porta, encharcado da chuva, seu casaco preto pingando no chão. Sua arma estava em punho, abaixada ao seu lado. Atrás dele estava seu consigliere, Bruno, um homem do tamanho de uma máquina de venda automática. Os olhos de Lorenzo varreram o quarto. Ele viu o painel de alarme quebrado. Ele viu o leão de bronze no chão. Ele viu sua mãe chorando em sua cadeira de rodas. E ele viu Vanessa no chão, sangrando da cabeça, soluçando histericamente. Enzo. Vanessa choramingou, apontando um dedo trêmulo para Sophie. Ajude-me. Ela enlouqueceu. Ela tentou me matar. Ela estava machucando Isabela e eu tentei impedi-la e ela me atacou. O olhar de Lorenzo se desviou para Sophie. Sophie estava de joelhos ao lado de Isabela, suas mãos cobertas com o sangue de Isabela de limpar o lábio e o sangue de Vanessa do empurrão. Para um estranho, ela parecia agressora. Lorenzo guardou sua arma. A temperatura do quarto pareceu cair 10 graus. Ele caminhou lentamente em direção a Sophie. O som de suas botas molhadas no piso de madeira era o único som no mundo. Sophie, Lorenzo disse. Sua voz estava assustadoramente calma. Levante-se! Sophie se levantou, suas pernas tremendo tão violentamente que ela quase caiu. Ela olhou para Vanessa, que estava sorrindo através de suas lágrimas falsas. Ela olhou para Lorenzo,
O homem que poderia quebrar seu pescoço com uma mão. Eu. Sophie começou, sua garganta seca. Silêncio, Lorenzo ordenou. Ele olhou para Vanessa. Ela te atacou? Sim. Vanessa chorou, levantando-se, agarrando-se ao casaco molhado de Lorenzo. Olhe para mim, Enzo. Olhe para sua mãe. Esta camponesa estava a sacudindo, roubando suas joias. Eu a peguei e ela ficou selvagem. Lorenzo olhou para sua mãe. Isabela estava olhando para o chão, murmurando ininteligivelmente, traumatizada pelo silêncio. Ela não podia defender Sophie. Lorenzo voltou-se para Sophie. Ele a dominava. Ele estendeu a mão e agarrou o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos escuros como abismos. Isso é verdade? Ele perguntou. Sophie olhou para ele, limpa a garganta. Ela sabia que se negasse, ele não acreditaria nela. Ela não tinha provas. Vanessa era a vida dele. Sophie era uma dívida. Não, Sofia sussurrou, mentirosa. Vanessa gritou. Bruno, leve-a para o porão. Dê-lhe uma lição. Lorenzo não soltou o queixo de Sophie. Ele estudou os olhos dela. Ele viu o medo, sim, mas viu algo mais. Desafio. Bruno, Lorenzo disse, nunca quebrando o contato visual com Sophie. Sim, chefe. Bruno grunhiu, dando um passo à frente para agarrar Sophie. Leve Vanessa para o quarto de hóspedes. Chame o médico. Vanessa congelou. O quê? E leve Sophie, Lorenzo disse, sua voz caindo para um rosnado. Para o meu escritório. Tranque a porta. Ninguém entra ou sai. Enzo, por que você a está levando para o seu escritório? Vanessa exigiu, o pânico acendendo em seus olhos. Ela pertence ao canil. Lorenzo virou-se para Vanessa, seu rosto ilegível. Eu decido onde as pessoas pertencem, Vanessa, não você. Ele virou-se para Sophie novamente. Ande. Sophie andou. Ela não sabia se estava caminhando para a salvação ou para uma execução. Mas ao passar por Vanessa, ela viu o brilho de verdadeiro medo nos olhos da outra mulher. E pela primeira vez, Sophie percebeu que o ato impensável não era atacar Vanessa. O ato impensável era que Sophie acabara de começar um jogo que ela não tinha ideia de como jogar. E Lorenzo Moretti era quem estava segurando os dados. O escritório de Lorenzo Moretti era uma fortaleza dentro de uma fortaleza. As paredes eram forradas com estantes de mogno cheias de primeiras edições e textos legais, uma fachada para um homem que operava fora da lei. Um fogo crepitava na lareira, projetando longas sombras dançantes sobre o tapete persa. Sophie estava no centro da sala, tremendo. Seu uniforme estava úmido da chuva que havia entrado pelas portas abertas da varanda mais cedo, e suas mãos ainda estavam pegajosas com o sangue que ela havia limpado do rosto de Isabela. Lorenzo sentou-se atrás de sua enorme mesa. Ele não gritou. Ele não andou de um lado para o outro. Ele serviu 2 dedos de uísque escocês âmbar em um copo de cristal, deu um gole lento e o pousou. Limpa na garganta. O som do copo tocando a madeira ecoou como um tiro. Sente-se, Lorenzo disse, gesticulando para a cadeira de couro em frente a ele. Sophie hesitou. Eu não deveria. Vou sujar o couro. Sente-se, ele repetiu, sua voz caindo uma oitava. Sophie sentou-se. Ela sentou na ponta, pronta para fugir, embora soubesse que não havia para onde ir. Você trabalhou para minha família por 6 meses, Lorenzo disse, pegando um arquivo de sua mesa. Ele não olhou para ela. Ele leu os papéis. Sophie Miller, pai e Arthur Miller, dívidas totalizando os $54.000 para os Moretti Loan Sharks, juros compostos diariamente. Ele levantou os olhos escuros, fixando-os nos dela. Você está desesperada. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, como agredir a futura senhora desta casa para roubar um anel, ou talvez para desabafar a frustração. Eu não roubei nada, Sophie disse, sua voz tremendo, mas clara. E eu não a ataquei por frustração. Eu a ataquei porque ela ia queimar sua mãe. A expressão de Lorenzo não mudou. Queimá-la com o chá.
Sophie disse, as palavras saindo rápido agora. Ela... Ela tinha Isabela amarrada à cadeira com um lenço. Isabela estava chorando. Vanessa estava despejando chá escaldante nela. Ela disse Sophie engasgou com um soluço. Ela disse que uma vez que tivesse seu anel, ela ia jogar Isabela em um lar de idosos estadual, um sujo. Lorenzo a encarou. O silêncio se estendeu por 10 segundos. 20. Vanessa Sterling é uma mulher de alta posição. Lorenzo disse lentamente, recostando-se. Seu pai, Conrad Sterling, controla as rotas de navegação que preciso para minhas importações. Ela é educada, elegante e, segundo todos, uma santa. Ela é um monstro, Sophie sussurrou. Por favor, senhor, olhe os braços de sua mãe. Os hematomas não são de quedas. Veja como sua mãe se encolhe quando Vanessa entra no quarto. Animais sabem quando um predador está por perto. Sua mãe sabe. Lorenzo levantou-se abruptamente. Sophie se encolheu, esperando um golpe. Em vez disso, Lorenzo caminhou até a janela, olhando para o terreno castigado pela chuva. Você sabe por que eu não te matei ainda, Sophie? Ele perguntou de costas para ela. Não, ela respirou. Porque minha mãe parou de sorrir há 3 anos. Lorenzo disse baixinho. Mas na semana passada, eu a vi pela janela da cozinha. Ela estava rindo. Você estava dando sopa a ela e fazendo caretas. Foi a primeira vez que a vi parecer humana desde o derrame. O coração de Sophie deu um pulo. Ele estava observando Lorenzo se virou. Eu sou um homem que lida com fatos. Vanessa diz que você é louca. Você diz que ela é abusiva. Um de vocês está mentindo. E no meu mundo, mentirosos não são demitidos. Eles são enterrados. Ele apertou um botão em seu interfone. Bruno, a porta se abriu instantaneamente. O gigantesco consigliere entrou. Chefe, vá para o quarto da minha mãe, Lorenzo ordenou. Verifique o tapete ao lado da cadeira de rodas. Diga-me se está molhado. Bruno assentiu e saiu. Sophie prendeu a respiração. Se Vanessa tivesse limpado, se o tapete tivesse secado. Minutos se passaram. O relógio na lareira ticou alto. Tic-tac, tic-tac. A porta se abriu novamente. Bruno entrou. Seu rosto estava sério. O tapete está encharcado. Chefe, Bruno grunhiu. Cheira a Earl Grey. E encontrei isso debaixo da cadeira. Bruno se aproximou e colocou um caco irregular de cerâmica na mesa. Era um pedaço da xícara de chá que Vanessa havia derrubado. Lorenzo olhou para o caco. Então ele olhou para Sophie. O tapete está molhado, Lorenzo disse. Isso prova um derramamento, não prova intenção. Vanessa poderia dizer que foi um acidente durante a luta. Ela a amarrou. Sophie chorou. O lenço sumiu. Bruno disse, Vanessa deve ter pegado. Lorenzo suspirou, esfregando as têmporas. Ele era um gênio estratégico. Um homem que superava o FBI e a máfia russa. Mas ele estava preso em sua própria casa. Ele precisava da aliança com Sterling. Ele não poderia executar a filha de Sterling com base na palavra de uma empregada sem iniciar uma guerra que queimaria Nova York até o chão. Ele precisava de provas absolutas e inegáveis. Sophie, Lorenzo disse, sua voz dura novamente. Limpa da garganta. Você está em uma posição perigosa. Você humilhou minha noiva. Você fez uma acusação que não pode provar. Eu estou dizendo a verdade. Eu sei, Lorenzo disse. As palavras pairaram no ar. Sophie piscou. Você acredita em mim? Eu acredito no meu instinto. Lorenzo disse caminhando ao redor da mesa até ficar bem na frente dela. Ele cheirava a chuva, colônia cara e perigo. Ele se inclinou, colocando uma mão no apoio de braço da cadeira dela, prendendo-a. Mas acreditar em você não é suficiente para salvá-la. Ele sussurrou. Vanessa vai querer sua cabeça. O pai dela vai exigi-la. Se eu te deixar ir, você parece culpada. Se eu te punir, eu puno a única pessoa que protege minha mãe. Ele olhou profundamente nos olhos dela,
procurando por algo. Então, vamos jogar um jogo, Sophie Miller. Um jogo muito perigoso. Você é corajosa o suficiente? Sophie olhou para a cicatriz acima da sobrancelha dele, o aço em sua mandíbula. Ela pensou em seu pai. Ela pensou em Isabela. O que eu tenho que fazer? Ela perguntou. Você vai ser minha prisioneira, Lorenzo disse. Eu direi a Vanessa que estou te mantendo aqui para te interrogar pessoalmente para torturar a verdade de você. Isso vai satisfazer a sede de sangue dela por enquanto. E então os olhos de Lorenzo se estreitaram. Você vai ser meus olhos e ouvidos. Você vai me ajudar a pegá-la. Não com uma xícara de chá derramada. Eu preciso que ela admita. Eu preciso que ela mostre sua verdadeira face quando pensa que ninguém está olhando. Ela vai me matar, Sophie disse. Não enquanto você me pertencer, Lorenzo jurou. A posse em sua voz enviou um arrepio por sua espinha, não de medo, mas de algo elétrico. A partir deste momento, você está sob minha proteção. Mas para o mundo, você é um rato em uma armadilha. Enquanto Sophie estava sendo interrogada na ala leste, Vanessa Sterling estava na suíte de hóspedes, andando de um lado para o outro como um tigre enjaulado. Ela segurava uma bolsa de gelo na cabeça, onde a havia batido no guarda-roupa. Ela pegou seu telefone descartável, um aparelho sobre o qual Lorenzo não sabia nada. Ela discou um número que não estava salvo. Sim, uma voz rouca atendeu. Sou eu, Vanessa sibilou. Temos um problema. Do outro lado da linha estava Stefano Romano, um capo de alto escalão na família do crime Moretti. Ele era primo de Lorenzo, seu segundo em comando, e o homem que secretamente queria o trono de guerra de Lorenzo. Ele e Vanessa eram amantes há 1 ano, tramando a lenta queda do lobo. O que você fez, Ness? Stefano perguntou, suando entediado. A empregada, a ratinha Sophie, ela me pegou, disciplinando a velha bruxa. Você bateu em Isabela? Stefano suspirou. Você é desleixada, Vanessa. Eu te disse para esperar até o casamento. Uma vez com o anel, você pode jogá-la de um penhasco, não me importo. Mas agora, Lorenzo a adora. Eu não bati nela. Eu só estava a ameaçando. Vanessa retrucou. Mas a empregada ficou psicótica. Ela quebrou o alarme. Ela me empurrou. Lorenzo entrou. Ele sabe? Ele levou a empregada para o escritório dele. Vanessa disse, sua voz tremendo de raiva. Ele está lá há 1 hora. Por que ele ainda não atirou nela? Por que ele não deixou os guardas a levarem? Ele está ouvindo ela, Stefano. Eu posso sentir. Lorenzo não é estúpido, Stefano alertou. Se ele farejar uma mentira, ele vai cavar. Precisamos enterrá-la, Vanessa disse. Precisamos ter certeza de que mesmo que ela fale, ninguém a ouça. Preciso que você faça algo por mim. O quê? O colar, a Safira Moretti, a que Isabela me deu para um noivado. Sim, vou dizer que ela roubou. Vanessa planejou um sorriso cruel se espalhando pelo seu rosto. Mas isso não é suficiente. Roubo é mesquinho. Precisamos de traição. Traição? Plantar as plantas? Vanessa sussurrou. As plantas para a nova construção do cassino. Coloque-as no apartamento do pai dela. Faça parecer que ela está vendendo os segredos de Lorenzo para a família Russo. Stefano riu sombriamente. Isso é frieza. Lorenzo odeia ratos mais do que tudo. Se ele pensar que ela é uma espiã, ele não vai apenas matá-la. Ele vai fazer durar. Bom, Vanessa disse, tocando a protuberância na sua cabeça. Faça isso esta noite. E Stefano, o quê? Mande alguém fazer uma visita ao pai dela, Arthur Miller. Apenas um lembrete amigável para manter a boca da filha fechada. Quebre alguns dedos. Considere feito. Vanessa desligou e jogou o telefone na cama. Ela caminhou até o espelho e arrumou o cabelo para cobrir, limpa na garganta, o curativo. Ela praticou sua expressão de choro. Ela precisava parecer frágil. Ela precisava parecer a vítima. Ela abriu a bolsa e pegou um pequeno frasco de líquido claro, Digitalis.
Era um medicamento para o coração, mas em altas doses causava confusão, alucinações e, eventualmente, parada cardíaca. Ela estava dando microdoses de digitalis a Isabela há meses para imitar demência. Hora de aumentar a dose, Vanessa sussurrou para seu reflexo. Se Isabela tivesse uma emergência médica esta noite e Sophie fosse quem preparou seus medicamentos antes, bem, isso seria o prego no caixão. A tempestade lá fora havia se intensificado. Trovões sacudiam os vidros da propriedade Moretti. Lorenzo havia cumprido sua palavra. Ele havia trancado Sophie em um pequeno depósito adjacente ao seu escritório. Tinha uma cama e uma pia, mas sem janelas. Era uma cela, mas era segura. Sophie sentou na cama, incapaz de dormir. Sua mente estava acelerada. Ela estava jogando um jogo contra uma mulher que tinha os recursos de um império de navegação e o coração de uma cobra. De repente, um grito perfurou a casa. Ajuda! Alguém! Ajuda! Era Vanessa. Sophie pulou e correu para a porta, encostando o ouvido na madeira. Ela ouviu passos pesados correndo. Tragam o médico aqui! Tragam Dr. Tarris agora! Era a voz de Lorenzo ecoando com pânico. Sophie bateu na porta. Me deixe sair. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Minutos depois, a porta destrancou. Não era Lorenzo. Era Bruno. Ele parecia frenético. O chefe quer você agora. Bruno agarrou o braço dela e a arrastou para fora. Eles não foram para o escritório. Eles foram para o quarto de Isabela. Limpa a garganta. A cena era caótica. Isabela estava se debatendo na cama. Seus olhos reviravam na cabeça, espuma se acumulando nos cantos de sua boca. Seu monitor cardíaco apitava erraticamente, um ritmo rápido e aterrorizante. Vanessa estava de pé ao lado da cama, soluçando em um lenço. Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei para vê-la e ela estava assim. Ela estava bem antes de dar o remédio a ela. Vanessa apontou um dedo trêmulo para Sophie enquanto ela entrava no quarto. Lorenzo, limpa a garganta, estava segurando a mãe, tentando impedir que ela se machucasse. Seu rosto estava pálido. O Dr. Ariz está a 10 minutos de distância. Não temos 10 minutos. Sophie olhou para Isabela. Ela olhou para o monitor. Taquicardia. Sophie havia passado anos cuidando de sua própria mãe antes de ela morrer. Ela conhecia os medicamentos que Isabela estava tomando. Que ela tomou? Sophie gritou por cima do barulho, correndo para a mesa de cabeceira. Afaste-a! Vanessa gritou. Ela é quem a envenenou. Lorenzo olhou para cima, seus olhos selvagens. Sophie, fique para trás. Olhe o monitor! Sophie gritou, ignorando a ordem do Dom. A frequência cardíaca dela é 180. Ela tomou digoxina dela? Sim, Lorenzo disse. Sophie, você preparou a bandeja às 18 dias. Eu preparei a dose padrão. Sophie pegou o frasco de comprimidos da mesa de cabeceira. Estava vazio. Este estava cheio ontem. Sophie disse, seu sangue gelando. Ela olhou para Vanessa. Os olhos de Vanessa eram duros, desafiando-a a falar. Ela está em overdose. Sophie percebeu que ela precisa de potássio. Agora esperamos pelo médico. Vanessa insistiu, tentando bloquear Sophie. Ela estará morta em 2 minutos. Sophie gritou. Ela se virou para Lorenzo. Confie em mim, por favor. Eu não sou médica, mas sei disso. Se não diminuirmos o ritmo do coração dela, ela morre. Lorenzo olhou para sua mãe moribunda. Então ele olhou para a empregada que ele acabara de ameaçar torturar. Faça isso, Lorenzo ordenou. Sophie não hesitou. Bruno, a cozinha. Traga-me bananas, traga-me abacate, qualquer coisa com potássio. Não, isso é muito lento para comer. Ela examinou o quarto. Há um kit médico? Há carvão? No banheiro, Lorenzo disse. Sophie correu para o banheiro. Ela encontrou a pasta de carvão ativado de emergência padrão para residências com pacientes fortemente medicados. Ela voltou correndo. Segure a cabeça dela. Lorenzo apoiou Isabela. Sophie forçou o líquido de carvão na boca de Isabela. Engula, Isabela. Por favor, engula.
Isabela engasgou, depois engoliu. Novamente, Sophie, limpa a garganta, insistiu por 5 minutos agonizantes. Elas funcionaram. Sophie massageou a garganta de Isabela. Lorenzo segurou a mão dela. Vanessa estava parada no canto, seu rosto uma máscara de falsa preocupação, mas seus nós dos dedos estavam brancos enquanto ela apertava o poste da cama. Ela estava orando para que a velha morresse. Lentamente, o bip do monitor começou a espaçar. Bip, bip, bip. Os debates pararam. Isabela recostou-se nos travesseiros, respirando superficialmente, mas ritmicamente. A porta se abriu. O Dr. Ares, um homem calvo com uma expressão frenética, entrou correndo com sua bolsa. Ele verificou os sinais vitais. Ele verificou as pupilas. Ele olhou para o frasco vazio de digoxina e o carvão na mesa de cabeceira. Quem administrou o carvão? Dr. Ares perguntou. Ela fez, Lorenzo disse, assentindo para Sophie. O médico soltou um suspiro. Você salvou a vida dela, jovem. Mais alguns minutos e o coração dela teria explodido. Lorenzo caiu em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. O alívio inundou a sala como uma onda, mas a onda quebrou quando Vanessa falou. Sua voz estridente. Ela a salvou. Vanessa zombou. Ela é quem tentou matá-la. Ela é quem deu a ela os comprimidos errados antes. Isso é apenas um show. Ela está tentando encobrir seus rastros porque sabia que seria pega. Lorenzo levantou a cabeça. A vulnerabilidade havia desaparecido. O lobo estava de volta. Ele se levantou e caminhou até Sophie. Ela estava limpando o carvão de suas mãos, exausta. Isso é verdade? Lorenzo perguntou. Você errou a dosagem? Não, Sophie disse firmemente. Eu dei a ela um comprimido. Alguém mais deu o resto. Mentirosa, Vanessa gritou. Quem mais tem acesso? Apenas você e eu. E eu nunca machucaria a mamãe. De repente, o telefone de Bruno zumbiu. Ele atendeu, ouviu e seu rosto escureceu. Chefe, Bruno interrompeu. Temos uma situação. Agora não, Bruno. É sobre a garota. Bruno disse olhando feio para Sophie. Meus homens acabaram de revistar o apartamento do pai dela procurando por alguma vantagem. Eles encontraram algo. Bruno se aproximou e entregou a Lorenzo um conjunto de papéis enrolados. Lorenzo os desenrolou. Eram plantas. Esquemas detalhados dos cofres do cassino subterrâneo Moretti. Os mesmos cofres que deveriam ser secretos. Lorenzo ficou muito imóvel. Ele olhou para as plantas. Ele olhou para Sophie. Por que essas estavam no apartamento do seu pai? Sophie? Lorenzo perguntou, sua voz mortalmente silenciosa. Os olhos de Sophie se arregalaram. Eu não sei. Eu nunca vi isso. Ela é uma espiã. Vanessa gritou, triunfo ressoando em sua voz. Eu te disse que ela está trabalhando para os russos. Ela envenenou sua mãe para distraí-lo enquanto o pai dela vendia seus segredos. Foi a armação perfeita, motivo, oportunidade e evidência física. Lorenzo enrolou as plantas. Seu rosto estava ilegível. Ele olhou para Sophie, que estava balançando a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela acabara de salvar sua mãe, mas a evidência de traição estava em suas mãos. Lorenzo tinha que fazer uma escolha. Se ele mostrasse misericórdia agora com esta evidência na frente de seus homens, ele pareceria fraco. Se ele deixasse um espião viver, seu império desmoronaria. Mas ele se lembrou do carvão. Ele se lembrou do medo nos olhos dela quando ela lutou para salvar Isabela. Lorenzo fez sua jogada. Ele agarrou Sophie pelo braço rudemente. Tire-a daqui. Lorenzo rugiu, empurrando-a em direção a Bruno. Leve-a para a casa do portão. Tranque-a na adega. Sem comida, sem água. Enzo, mate-a, Vanessa exigiu. Ela é uma traidora. A morte é muito fácil. Lorenzo rosnou, virando-se para Vanessa. Seus olhos eram de madeira, interpretando o papel da fera traída. Eu quero que ela sofra primeiro. Eu quero saber para quem ela está trabalhando. Ela não morre até que me dê um nome.
Ele olhou de volta para Sophie enquanto Bruno a arrastava para longe. Tirem-na da minha vista, Sophie gritou enquanto era arrastada para o corredor. Eu não fiz isso, Lorenzo. Por favor, é mentira. A porta bateu. O silêncio voltou à sala. Lorenzo virou-se para a janela, de costas para Vanessa. Lorenzo. Vanessa arrulhou, envolvendo os braços em sua cintura por trás. Eu sinto muito. Eu sabia que havia algo de errado com ela. Mas não se preocupe. Eu estou aqui. Estamos seguros agora. Lorenzo olhou para seu reflexo no vidro escuro. Ele viu o reflexo de Vanessa lá atrás dele. Ele viu a predadora sorrindo. Sim, Lorenzo disse, sua mão repousando em seu coldre de arma. Estamos seguros agora. Mas em sua mente ele já estava calculando. Ele não havia enviado Sophie para a câmara de tortura. Ele a havia enviado para a casa do portão, o único edifício na propriedade sem câmeras internas. E ele a havia enviado com Bruno, o único homem em quem confiava sua vida. A guerra havia começado, e Vanessa acabara de cometer seu primeiro erro. Ela pensou que havia vencido. A adega da casa do portão era fria, cheirando a terra úmida e vinho velho. Sophie sentou-se em uma caixa de madeira, os joelhos puxados para o peito. Fazia 24 horas desde que Bruno a arrastara para lá. Ela não havia dormido. Cada rangido das tábuas do chão acima a fazia pular, esperando que Lorenzo ou um carrasco descessem as escadas. Ela havia revivido os eventos 1000 vezes. O chá, a luta, o bip do monitor cardíaco, as plantas. Eu vou morrer aqui, ela pensou, uma lágrima traçando um caminho pela sujeira em sua bochecha. E meu pai, eles provavelmente já o mataram. A pesada porta de ferro no topo das escadas rangeu e se abriu. A luz inundou a escuridão. Sophie se encolheu contra a parede de pedra, sua respiração engasgada. Botas pesadas desceram as escadas. Era Bruno, e ele não estava sozinho. Lorenzo Moretti entrou na adega. Ele ainda estava usando o terno da noite anterior, mas sua gravata havia sumido e seus olhos estavam contornados de vermelho. Ele parecia um homem caminhando através do fogo. Ele segurava uma bandeja de comida, um pão fresco fumegante e uma garrafa de água. Sophie o encarou confusa. É esta a última refeição? Lorenzo colocou a bandeja em um barril. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, a máscara do dom implacável escorregou completamente. Ele parecia exausto. Coma! Lorenzo disse gentilmente. Eu não estou com fome, Sophie sussurrou. Apenas me diga. Você vai me matar? Não, Lorenzo disse. Ele puxou um banco e sentou-se em frente a ela. Sinto muito, Sophie. Eu tive que ser rude com você no quarto. Eu tive que fazer parecer real. Sophie piscou. Fazer o que parecer real? A raiva? Lorenzo disse. Se Vanessa pensasse por um segundo que eu acreditava em você, ela teria ligado para o pai dela. Conrad Sterling teria retirado seu financiamento e minha família estaria em guerra com metade da cidade em 1 hora. Eu precisava que ela pensasse que venceu. Então, você sabe que eu não roubei as plantas. Eu sei, Lorenzo disse, sua mandíbula apertada. Meus homens rastrearam o papel. As plantas foram impressas em uma loja em Jersey de propriedade do meu primo Stefano. E o carimbo de data, ora na filmagem de segurança, mostrou um dos homens de Stefano plantando-as no apartamento do seu pai 1 hora antes de as encontrarmos. Sophie soltou um suspiro que parecia que ela tinha segurado por uma vida inteira. Graças a Deus. E o painel de alerta médico que você quebrou? Lorenzo continuou, alcançando seu bolso. Ele tirou um pequeno chip de memória danificado. Ele registra áudio em loop para a segurança. Os técnicos recuperaram os últimos 10 minutos antes do impacto. Ele colocou o chip no barril. Eu ouvi, Sophie. Eu a ouvi chamar minha mãe de bruxa. Eu ouvi a água espirrando. Eu ouvi você implorando para ela parar. A voz de Lorenzo falhou. Ele olhou para suas mãos. Mãos que haviam espancado homens até a morte, agora tremendo com fúria suprimida.
Você a salvou 2 vezes, uma das queimaduras e uma do veneno. E eu a joguei em uma adega. Você fez o que tinha que fazer, Sophie disse suavemente, estendendo a mão para tocar a dele. Lorenzo olhou para os dedos dela em sua pele. Hoje à noite é a festa de noivado. Era para ser um pequeno jantar, mas Vanessa insistiu em uma gala. Ela quer cimentar seu lugar como a rainha de Nova York imediatamente. Ela pensa que você está morta. Ela pensa que minha mãe é um vegetal. Lorenzo levantou-se, seus olhos se transformando em gelo negro. Hoje à noite vamos mostrar ao mundo o exílio. Exatamente quem Vanessa Sterling é. Mas eu preciso que você faça mais uma coisa corajosa, Sophie. Qualquer coisa. Ela disse, eu preciso que você entre na cova dos leões. Limpe a garganta não como uma empregada, mas como a testemunha. A propriedade Moretti havia sido transformada. O gramado estava coberto por uma enorme tenda branca, iluminada por milhares de luzes de fada. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi no canto. Champanhe fluía como água. A elite de Nova York estava lá. Juízes, políticos, chefes de máfia rivais sob uma trégua temporária. E o magnata da navegação Conrad Sterling, parecendo presunçoso enquanto ele recebia convidados perto da escultura de gelo. Vanessa era o centro das atenções. Ela usava um vestido Vera Wang, feito sob medida, seda branca que se arrastava atrás dela como uma cauda real. A Safira Moretti, o colar que ela alegava que Sophie havia roubado, estava de volta ao seu pescoço. Ela o havia encontrado milagrosamente naquela manhã, alegando, limpa a garganta, que a empregada deve tê-lo deixado cair em pânico. Ela circulou pela sala, aceitando cumprimentos. Como está a querida Isabela? Perguntou a esposa de um senador. Vanessa suspirou tragicamente, tocando seu peito. Oh, é de partir o coração. O ataque daquela empregada desequilibrada foi demais para ela. Ela está acamada. Limpa a garganta. Os médicos dizem, eles dizem que não vai demorar muito agora, mas eu ficarei ao lado dela até o fim. Você é uma santa, Vanessa, a mulher disse. Eu faço o que posso. Vanessa sorriu. Do outro lado da sala, Stefano observava, girando seu uísque. Ele encontrou os olhos de Vanessa e piscou. Eles haviam vencido. A empregada havia sumido. Bruno lhes dissera que ela havia sido cuidada nos pântanos de Jersey. Lorenzo estava quebrado, lamentando o declínio de sua mãe e pronto para entregar as chaves do reino. Às 21h, a música parou. Lorenzo subiu ao palco. Ele estava impecável em um smoking preto, mas seu rosto estava sombrio. Ele tocou no microfone. Obrigado a todos por virem. A voz de Lorenzo ressoou pelos alto-falantes. Esta noite deveria ser uma celebração do amor, uma união entre as famílias Moretti e Sterling. Vanessa subiu os degraus para ficar ao lado dele, radiante. Ela entrelaçou o braço no dele, mas Lorenzo continuou. Esta noite também é uma noite de verdade. O sorriso de Vanessa vacilou ligeiramente. Ela sentiu um músculo no braço de Lorenzo estremecer. Estava duro como pedra. Minha noiva tem contado a todos sobre a tragédia que se abateu sobre minha mãe, disse Lorenzo. Sobre uma empregada que enlouqueceu, sobre um roubo. Ele olhou para a multidão. Mas eu acredito em evidências, e acho que todos vocês merecem ver as evidências. Enzo, o que você está fazendo? Vanessa sussurrou entre os dentes. Cumpra o roteiro. Rodar, Lorenzo ordenou. Uma enorme tela de projeção atrás deles, que estava exibindo fotos do casal feliz, de repente ficou preta, depois estática, depois áudio. Claro como o dia. Você arruinou minha manicure, sua bruxa velha senil. A multidão ofegou. Vanessa congelou. Era a voz dela. Assim que você se for e eu tiver o anel, eu vou te mandar para o lar de idosos estadual mais barato e imundo que eu puder encontrar. Mas primeiro você precisa lá aprender respeito. Na tela, um vídeo foi reproduzido. Não era a cena do quarto.
Não havia câmeras lá. Era uma filmagem da cozinha feita há 2 semanas. Filmagem de segurança oculta que Lorenzo havia desenterrado dos arquivos. Mostrava Vanessa beliscando o braço de Isabela com força, fazendo a velha gritar. Mostrava Vanessa cuspindo na sopa de Isabela antes de alimentá-la. A sala estava mortalmente silenciosa. O único som era o vídeo horrível e o quarteto que havia parado de tocar em choque. Desligue! Vanessa gritou, sua compostura se quebrando. É uma farsa. É tecnologia deepfake. Ele está tentando me incriminar. Isso também é falso? Lorenzo perguntou. Ele apontou para a parte de trás da tenda. A multidão se abriu. Bruno entrou empurrando uma cadeira de rodas. Na cadeira estava Isabela Moretti. Ela estava pálida, mas estava sentada ereta. Ela estava vestindo um lindo vestido azul, seu cabelo escovado e penteado. E empurrando a cadeira de rodas estava Sophie. Sophie usava um simples vestido de noite preto que Lorenzo havia providenciado. Ela parecia aterrorizada, mas mantinha a cabeça erguida. Mamãe, Lorenzo disse, sua voz embargada. Isabela olhou para o palco. Ela levantou uma mão trêmula e apontou para Vanessa. Ela. A voz de Isabela era fraca, amplificada pelo silêncio da sala. Ela me machucou. Veneno. Não. Vanessa recuou, tropeçando na sua cauda. Ela é senil. Ela não sabe o que está dizendo. Conrad. Sterling deu um passo à frente, seu rosto roxo de raiva. Lorenzo, qual o significado disso? Você humilha minha filha. Sua filha, Lorenzo disse, sua voz se transformando em um rosnado que fez as tábuas do chão tremerem. Envenenou minha mãe com digitales. Ela incriminou uma mulher inocente. E ela conspirou para vender meus segredos aos russos. Lorenzo estalou os dedos. 2 guardas arrastaram um homem para o palco dos bastidores. Era o dono da loja de Gersé, o homem de Stefano. Ele estava ensanguentado e chorando. Conte a eles, Lorenzo latiu. Foi Stefano. O homem soluçou no microfone. Stefano e Vanessa. Eles me pagaram para imprimir as plantas. Eles as plantaram no pai da empregada. Eles queriam assumir a família. Stefano, percebendo que o jogo havia acabado, puxou uma arma do seu casaco. Não se movam! Stefano gritou, mirando em Lorenzo. O pânico explodiu. Convidados gritaram e mergulharam sob as mesas. Você arruinou tudo, Lorenzo! Stefano gritou, seus olhos selvagens. Você deveria ser o filho enlutado. Eu deveria assumir a cadeira. Você nunca foi apto para a cadeira, primo. Lorenzo disse calmamente. Ele nem sequer recuou com o cano da arma apontado para seu peito. Você não tem disciplina. Limpa a garganta. Eu tenho a arma, Stefano gritou. Ele mudou sua mira não para Lorenzo, mas para Sophie. Se eu for para baixo, levo sua pequena mascote comigo. Bang! Limpa a garganta. O tiro ecoou como um disparo de canhão. Sophie apertou os olhos. Esperando a dor, ela nunca veio. Stefano caiu de joelhos. Uma expressão de choque em seu rosto. Uma mancha carmesim floresceu em seu peito. Ele caiu para frente, batendo o rosto no palco. Lorenzo estava lá, sua própria arma fumegando em sua mão. Ele sacara e atirara mais rápido do que o olho podia seguir. O lobo do Brooklyn não errava. Lorenzo guardou sua arma e virou-se para Vanessa. Ela estava de joelhos, soluçando, seu vestido branco arruinado pela sujeira do palco e o sangue espirrado de Stefano. Ela olhou para Lorenzo, seus olhos suplicantes. Enzo, querido, ele me forçou. Stefano me forçou. Eu te amo. Eu só fiz isso porque estava assustada. Lorenzo olhou para ela. Ele não viu uma noiva. Ele não viu uma herdeira da navegação. Ele viu uma barata. Você não ama nada, Lorenzo disse friamente. Conrad, ele se dirigiu ao pai de Vanessa, que estava lá pálido e tremendo. Leve sua filha, Lorenzo disse. Se eu a vir em Nova York novamente, ela morre. Se ela entrar em contato com minha família, ela morre. Se ela pronunciar meu nome, ela morre. Ele se inclinou para perto de Vanessa.
E se você algum dia se aproximar de uma velha vulnerável novamente, eu a encontrarei e arrancarei a pele de seus ossos. Tirem-na daqui. Guardas de segurança agarraram Vanessa pelos braços e a arrastaram para longe, chutando e gritando, sua reputação destruída, sua vida em ruínas. Lorenzo não a viu ir. Ele pulou do palco e caminhou direto para o fundo da sala. Ele parou na frente de Sophie e sua mãe. Ele ajoelhou-se e beijou a mão de Isabela. Sinto muito, mamãe. Sinto muito. Eu não vi. Isabela acariciou o cabelo dele. Você vê agora, Enzo. Você vê agora. Lorenzo levantou-se e olhou para Sophie. A sala ainda estava em silêncio, centenas de olhos os observando. Você salvou minha vida, Lorenzo disse a ela. Você salvou minha mãe. Você salvou esta família. Eu apenas fiz o que era certo, Sophie sussurrou. Não, Lorenzo disse balançando a cabeça. Você fez o que era impensável. Você enfrentou um monstro quando não tinha poder. Isso não é apenas certo. Isso é poder. Ele pegou a mão dela. Estava áspera de esfregar o chão, calejada de trabalho duro. Ele a levou aos lábios e beijou seus nós dos dedos bem na frente da elite de Nova York. A dívida está quitada, Sophie Miller, Lorenzo anunciou. Seu pai está seguro. Sua vida é sua. Sophie sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada. Mas Lorenzo acrescentou, seus olhos escuros fixos nos dela, com uma intensidade que fez seus joelhos fraquejarem. Atualmente estou sem noiva e me vejo precisando de alguém que seja honesto, corajoso e leal. Alguém que não tenha medo do lobo. Ele sorriu, um sorriso genuíno e torto que iluminou seu rosto. Você consideraria uma promoção? Sophie riu em meio às lágrimas. Ela olhou para o assustador dom da máfia, o homem que a aterrorizara por meses, e ela viu o homem por baixo, o protetor. Eu poderia considerar. Ela sorriu. Mas eu não estou fazendo nenhum chá. Lorenzo riu, um som rico e retumbante que sinalizou o fim dos tempos sombrios. Ele a puxou para seus braços, ignorando o sangue, o caos e a plateia, e a beijou. Não foi um beijo encenado. Foi uma promessa. O lobo havia encontrado sua companheira e a empregada havia se tornado a rainha. E foi assim que Sophie Miller passou de uma empregada endividada para a única mulher a quem Lorenzo Moretti jamais se curvou. Vanessa Sterling acabou deserdada pelo pai, vivendo no exílio em um pequeno apartamento em Ohio. Trabalhando em turnos duplos em uma lanchonete, uma punição adequada para uma mulher que tratava os trabalhadores de serviços como lixo. Isabela teve uma recuperação milagrosa sob os cuidados de Sophie, vivendo mais 10 anos para ver seus netos. A história da empregada que quebrou uma estátua de leão para salvar uma velha se tornou uma lenda no submundo de Nova York. Serve como um lembrete brutal. Título e dinheiro não o tornam nobre. Caráter, sim. E se você cruzar a família do lobo e garantir que não errou, uau, que montanha russa. Se você sentiu a satisfação quando Vanessa finalmente foi pega, clique no botão curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda o canal. O que você teria feito se fosse Sophie? Você teria fugido ou ficado para lutar? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para não perder a próxima história dramática.